muitas vezes a nossa mensagem, né, ela demora para chegar onde ela precisa chegar, porque a gente acaba não compartilhando, não curtindo, e o algoritmo joga contra a gente. Eu sempre tive aversão a falar essas coisas, tá, pessoal? Mas eu comecei a notar que se a gente não falar, a gente acaba perdendo o jogo. E por isso, com o meu grande professor de redes sociais, de economia, que é esse grande Paulo Gala, e eu trago agora ele para a conversa. Paulo, você fez uma provocação ao Elias ali. Eu sei que não foi sua intenção, mas eu li assim, sobre o Reagan, que ele teria dado um tiro no pé, esse grande estadista que o Elias, né, mostra que ele é. Como que você viu assim, a atuação do Reagan ajudando hoje a gente a entender o mundo que a gente está? E aí já comenta o que você quiser, seja bem-vindo. Bom, André, obrigado, Elias, Wallace, todos que nos ouvem, um prazer enorme estar aqui. Primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer que se teve alguém que foi capturado por esse raio jaborizador, fui eu. Acho que ninguém foi mais jaborizado no Brasil do que eu, né? Depois que eu conheci o Elias, a gente fez o curso de China, a gente se aproximou mais, eu estou totalmente jaborizado. Eu acho que o Reagan, na verdade, ele era um agente secreto da China, porque ele fez tanta cagada nos Estados Unidos que ele deixou de bandeja, né, o campo para a China se desenvolver, né? Porque ele, na verdade, ele era um cara tão estúpido, né, que as políticas que ele usou, né, neoliberais nos Estados Unidos, acabaram destruindo os Estados Unidos no limite. E olha que interessante, vou fazer uma volta, começando por Taiwan, depois eu chego nesse fim de mundo, né, que é o São Paulo e o Brasil. Mas vejam que interessante, o movimento de transferência do Vale do Silício, das empresas tecnológicas americanas para a China, para Shenzhen e para Taiwan, criou hoje talvez o maior barril de pólvora do mundo, que é Taiwan, né? Reparem que esse movimento que houve das empresas americanas tech de começarem a produzir lá na China, em Shenzhen e Taiwan, desindustrializou o Vale do Silício e aumentou muito a dependência dessas empresas em relação àquela região, especialmente Taiwan, né? E por que a gente está falando de Taiwan? Reparem que a gente está falando de Taiwan, aliás, já há uns 4, 5 programas, né? A The Economist, que tem acompanhado o Conexão Xangai de perto, ela soltou a capa com Taiwan na capa, né? Obviamente, eles têm visto, eles traduzem e veem o que a gente anda falando. E por que eles colocaram o Taiwan na capa? Porque olha o paradoxo do mundo. Vejam que interessante. Todas as empresas americanas do Vale do Silício hoje dependem de Taiwan para produzir os semicondutores, porque a maior quantidade de fábricas limpas que a gente tem no mundo, são aquelas fábricas capazes de produzir chips semicondutores, foram parar em Taiwan, né? E há uma dependência gigantesca vamos dizer assim, do mundo tech americano, não para de pé sem Taiwan. Só que Taiwan é da China, segundo a China e segundo o Elias Jabbour. Então, tem um conflito geopolítico gigantesco colocado ali. Porque se Taiwan tivesse seguido as suas vantagens comparativas e tivesse virado o maior produtor de arroz do mundo, que era a grande vocação de Taiwan, nada disso teria acontecido. O grande erro de Taiwan foi que eles não seguiram as vantagens comparativas. Eles pegaram o estado de Taiwan e falaram: o estado de Taiwan resolveu transformar a ilha de Taiwan no maior produtor de microprocessadores, de semicondutores e de chips do mundo. O Instituto de Pesquisa Industrial de Taiwan, que colocou bilhões e bilhões e bilhões de dólares nesta indústria e fomentou e incentivou mais de 500 empresas de Taiwan, criou essa potência tecnológica chamada Taiwan. É importante só relembrar a turma das vantagens comparativas que realmente eles estão corretos, porque se Taiwan tivesse seguido na sua vantagem comparativa de produzir arroz, o mundo não estaria nesse imbróglio hoje, porque se fosse lá uma ilha que produz arroz, dane-se. O Mar do Sul seria irrelevante, não tem problema nenhum. Agora, a coisa é tão zoada, como diria o outro, que o Vale do Silício transferiu sua produção para Taiwan, que está do lado da China, numa das regiões de maior conflito do mundo. Quer dizer, veja o tamanho do imbróglio que a gente tem colocado na geopolítica hoje. Porque, de novo, se Taiwan fizesse arroz, estava tudo certo, né? Mas não é o caso, né? Toda a estrutura tech mundial depende de Taiwan, porque o Estado de Taiwan resolveu criar esse negócio chamado indústria de microprocessadores, semicondutores e chips. Bom, então essa é a primeira volta em homenagem a Xangai, começando lá por Taipei, né, por aquele lindo edifício Taipei 101, né, gigantesco e tal. E aí a gente bate de volta aqui no Brasil, onde os nossos economistas ortodoxos, jornalistas tupiniquins estão mais perdidos que sei lá o quê, né?
Mas eles têm sofrido um grande baque, né? Eu até brinquei que essa semana foi uma espécie de revolta dos ortodoxos brasileiros, porque o grande ídolo deles, que é os Estados Unidos, está fazendo coisas horríveis, assim. Eles estão... sabe quando você descobre que o seu pai é apenas uma pessoa normal, não é aquela pessoa que você punha, assim, que era gloriosa? Então os caras descobriram que o pai deles falou, cara, olha as coisas que meu pai está fazendo, que merda, cara. Então eles estão revoltados, porque eles tinham uma... assim, a partir da ignorância deles, eles acham que os Estados Unidos enriqueceu por conta de neoliberalismo, de políticas liberais e tal, a la Reagan, né? Então eles tinham essa visão quase que ingênua, né, de que os Estados Unidos é aquilo e que agora que o Biden está fazendo tudo errado, então está todo mundo vaticinando. Não, o Biden vai acabar com os Estados Unidos, suas políticas desenvolvimentistas. Imagina o Biden fazendo nacional desenvolvimentismo, que coisa horrível, que coisa grotesca, esse Biden realmente não presta e tal, que absurdo, né? Então a gente teve essa revolta dos brasileiros sem pai, né? Porque eles ficaram realmente chocados, né? Que só revela a total ignorância deles em relação à história americana, né? Porque os Estados Unidos, apesar do Elias não gostar muito disso, ele foi construído por caras como Hamilton, caras como Roosevelt, Theodore Roosevelt, como Franklin Delano Roosevelt, como Eisenhower. O Eisenhower era um general americano da Segunda Guerra, não é brincadeira aquilo ali, não. O Reagan era um cara de propaganda de sabonete, é um semi-idiota. O Eisenhower, não. Ele fez ali a DARPA, os caras fizeram o coração tecnológico americano, que, porra, tem um investimento bilionário. O que eu achei fantástico, Elias, por isso que eu até tinha uma esperança de que você gostaria em algum momento do Biden, mas eu já tô perdendo essas esperanças. O Biden, ele mencionou a DARPA, né? A DARPA é a agência tecnológica americana que recebe bilhões e bilhões e bilhões de dólares desde os anos 50, que, na verdade, desenvolveu toda a tecnologia de ponta americana, está ligada, de alguma maneira, à DARPA, e aos 500, 600 bilhões de dólares do orçamento militar americano. Então, a gente até escreveu um post no blog essa semana junto com o André, que é o DARPA, o coração estatal da tecnologia americana, né? Isso está lá, é que realmente as pessoas não têm conhecimento zero dos Estados Unidos, né? Mas, enfim, então houve essa frustração, né, por conta do pai que traiu, né? E pior, agora, só para concluir, em relação à história brasileira, e aí, então, assim, é evidente que o que o Biden está fazendo é uma espécie de nacional-desenvolvimentismo, que é o nacional-desenvolvimentismo do Alexander Hamilton, que é o nacional-desenvolvimentismo dos reis ingleses, se vocês quiserem, dos mercantilistas franceses, dos mercantilistas ingleses, é o nacional-desenvolvimentismo dos alemães, né? Ou dos japoneses, ou, se quiser, até o Elias vai me matar, dos chineses, de Taiwan, né? Que é o nacional-desenvolvimentismo que realmente produz o desenvolvimento econômico, que foi feito no Brasil de 1930 a 1980. Então, os nossos brasileiros revoltados, né? Qual é a leitura que eles têm de Brasil? Né? Que o Brasil foi sujo de 1930 até 1980, então toda essa sujeira atrapalhou o desenvolvimento econômico brasileiro, né? O bom Brasil era aquele da República Velha, lembrando que em 1930 o Brasil estava entre os países mais pobres do mundo. Então, segundo a visão deles, a gente teve 50 anos de sujeira, de políticas nacionais desenvolvimentistas, uma coisa nojenta, asquerosa, que desvirtuou completamente o rumo do desenvolvimento brasileiro. E, finalmente, os 80 ainda foram complicados, mas os 90 a gente começou a fazer a boa política liberal, que o FHC abriu a economia. Aliás, tem uma entrevista dele ontem falando que temos que reabrir a economia brasileira, esse é o único caminho para o desenvolvimento e tal. Então, os nossos liberais ortodoxos, os nossos jornalistas, estão nesse registro de que a sujeira que foi feita no Brasil dos 30 aos 80, agora é feita nos Estados Unidos. Que absurdo, né? Agora os Estados Unidos vai querer fazer a mesma cagada que o Brasil fez no período nacional desenvolvimentista. Como é que os caras conseguem viver com uma mentalidade dessa? É isso que eu me pergunto, porque isso requer um nível de ignorância onipresente, assim, quase que você tem que ser um ignorante em relação à história americana, a desenvolvimento econômico, a geopolítica, assim, você tem que colecionar uma quantidade de ignorâncias, né? Um rol de ignorâncias para conseguir ter essa visão do mundo que me deixa chocado, né? Mas enfim, esse aqui é o meu... E falando nessa ignorância sobre história dos Estados Unidos, eu quero convidar todos que tiverem estômago para relações de troca, assim, bem desiguais, que assistam na Revolução Industrial Brasileira a conversa que o Paulo teve com, se eu não me engano, o presidente da Universidade Libertária, Daniel Imorim, né, se eu não me engano, e eu faço esse convite mesmo para vocês verem assim a troca, porque eu acho que vai um pouco nessa linha assim da importância do conhecimento em história,
né, de a gente não apenas ficar cultivando teorias nas nossas cabeças e achar que o mundo vai responder aquilo, e quando o mundo não responder, você recorta só aquela partezinha da história que é conveniente à sua teoria e esquece todo o resto. Então é uma conversa bem interessante, que acho que mostra a importância desses debates, né, e até